Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tô aqui aguardando a doutora Rosa entrar na live pra gente fazer a nossa pauta de hoje. Rose, dá um oi aqui pra mim na live, por favor. Oi, Rose, tá ao vivo já? Oi, amor, eu vou te mandar o convite, tá bom? Ou você me manda o convite, porque eu não tô conseguindo encontrar. Peraí. Achei, convidei. Agora é só você aceitar. Aceita o convite agora que você vai entrar na tela comigo. Tá aprovado. Agora é só você colocar. Empurra agora a sua carinha pro lado para você dividir a tela comigo. Eu tá me vendo lá? Oi? Tá com o assessor? Tô com um Tá com o pessoal do assessor make técnico aqui. É o meu Aí filho, ó. Ele é o nosso, oi, ó. pessoal. Ele Eu que é tenho nosso que ouvir a sua professor filha, né? e esse aqui é nosso aluno, roqueiro, ó. Tô aqui na Olha, você escola. tá Tô na na escola, escola. inclusive. Que legal. No final a gente faz uma propaganda aí da escola. Faz parte É, do Quadrivium. Pergunta para ele se ele sabe o que é Quadrivium. você sabe o que é o quê? Quadrinho? Quadrivium. Quadrívio? Você sabe o que é quadrívio, Fê? O que é quadrívio? Não, ele não sabe. Então, fala para ele pesquisar sobre o Quadrivium, que faz parte das 7 artes liberais. Então, a Ó. música faz parte do Quadrivium e era estudado na época dos gregos. Ah, E é muito isso que bem. falta hoje nas escolas. E está faltando isso hoje Pre- nas escolas, né? Precisa mesmo, tá faltando muita música nas escolas. A gente trabalha aqui com crianças com dificuldade de atenção e concentração, muda muito, altera muito, assim. Para criança é excelente, né? A música é tudo, né? Exatamente. Seria essencial se no Brasil as escolas públicas tivessem essa disciplina como algo obrigatório, né? É Eu acho verdade. que faria muita diferença a respeito, inclusive, do que a gente vai conversar hoje. Com certeza faria grande diferença. Rose, É, fala pro pessoal aí compartilhar a live antes da gente começar. Tá todo mundo aí no Facebook? Vamos compartilhar então, para a pessoal, gente ter mais faz aí. audiência, né? Então, já manda um monte de folder aí para Que todo mundo, aí ó. Depois eu quero ver eu quem vou tá conversando compartilhar aí, aqui também no meu perfil. quem Eu também apareceu vou e quem não compartilhar apareceu aqui no aí, meu né? perfil. Ah, Eu vou compartilhar aqui no meu perfil também. E aí daqui a pouco a gente se apresenta, tá? É legal essa live porque ela é muito natural, ela é muito assim, sabe? Não tem aquela frescura de televisão, então a gente vai no é, improviso mesmo. E tudo no eu acho improviso aqui. que a população tá com falta disso, né? De pessoas que falem a linguagem delas. Porque a TV É, ela tá tão ideológica, né? Ela tá tão engessada. Eu não aguento assistir TV. Notícia, não, não nada, dá porque mais, tudo não é dá, muito não dá. ideológico. Não dá porque assim é tudo ideológico, é tudo politizado, você não tem nada espontâneo mais. Não tem uma notícia espontânea.
Não tem. Aí o pessoal tá entrando aí, como é que tá? Vamos lá, Wesley. Ó, o Nasser, oi, Nasser! Aí sim, hein? A Margarete. Muito Aí, legal. aí gostei. Eu vou te Gostei de marcar ver aqui. a galerinha nossa aí. Depois, Rose, o legal dessa live é que, assim, mesmo que poucas pessoas assistam nesse horário, porque esse horário é bem complicado, mas depois as pessoas têm oportunidade de assistir, porque isso vai ficar gravado, né, na página, e depois você pode compartilhar e as pessoas vão poder assistir. Podemos começar, Sim, então? Então, podemos. vamos lá. A minha irmã É, errou. deixa eu Oi, ver aqui Rô, se estamos aqui todo na mundo... escola com as 4 cordas, para quem quiser. Eu só vou abaixar o volume do meu notebook, porque para não dar eco depois. Espera só um pouquinho. Tá certo. Nossa, é bem improvisation, né? Isso aqui, né? Bem legal, né? É bem natural. Passou Bem perfume natural. falando nisso? Falando nisso, você passou perfume? Eu, hoje não deu tempo, viu, gente? Ainda bem que não tem cheiro ainda no celular, né? Porque você sabe que antigamente, né? Você é minha amiga de infância, e quando a gente ia tirar foto, a gente passava perfume, porque foto era um negócio tão especial, né? Tão raro, lembra? Aí ia passar aquele cavalinho na rua que tirava foto das crianças, sabe? Nossa, Aquele lembro, cavalinho. colorido, né? A Tudo nossa mãe arrumava a cor-de-rosa. gente e passava perfume. Não, isso quando a gente não se arrumava e só tinha um estúdio na cidade. Aí você ia até o estúdio, tirava aquelas fotos assim, toda engessada. Eu tenho dessas fotos de estúdio ainda. Exatamente. Nossa, é muito legal, né? Deixa eu te falar, então. Vamos começar. Vamos começar? Sério? Então, assim, Vamos, ó, vamos. vai ser basicamente assim um bate-papo sobre violência nas escolas, que é um assunto que cai muito em alta. Porém, antes da gente entrar nesse assunto, Rose, se apresenta aí para a galera, para o Elis, para a Cassiane, se apresenta aí para o pessoal. Ah, é O que você verdade. Tem faz da bastante vida, gente. Rose? Como que é a sua Então, trajetória? Fala um pouquinho da nossa, eu sua faço milhões, trajetória. Fala que não existe faço almoço milhões de. grátis, que você tinha tudo para ser vítima da sociedade, você não é. Conta aí para a galera. Ah, sim, não, ninguém, né? Esse negócio de vítima da sociedade, nós somos até hoje, né? Aliás, somos a maior vítima da sociedade. Na verdade, assim, eu conheço a Selma desde pequena, né? Selminha, amiguinha de infância, vamos falar a idade. Não, É, deixa eu e. falar. Ai, Carlinhos, ai, Carlinhos. E aí eu acabei estudando, né, indo para a área da saúde, fiz a primeira formação por necessidade, né, que era a enfermagem, fiz enfermagem padrão, aí cansei um pouco, trabalhava de sábado, domingo, Natal, feriado, Ano Novo e enfim. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa que eu consiga fazer o meu horário, porque eu queria ter disponibilidade para fazer algumas outras coisas. Aí eu resolvi fazer então a psicologia, estudei psicologia e para sair um pouco dessa questão que era a área da saúde, mas sair um pouco dessa questão do funcionalismo muito, né, essa questão da empresa, tudo. E eu me apaixonei por psicologia, assim. Hoje eu vivo de psicologia, eu como psicologia, eu visto da psicologia. E é engraçado que o pessoal fala assim, nossa, mas assim, no país realmente assim, tem umas profissões muito desgastantes e desvalorizadas. A psicologia é uma delas, professor, medicina. Você pensa que é fácil atender paciente toda hora e o convênio paga muito pouco, né? Enfim. E aí eu acabei estudando, há 12 anos eu sou formada, né, em psicologia, já fiz várias Você atua em pós-graduações. consultório, né, Rose? Você atende em Eu hoje eu, consultório e em hospital. E você isso, eu tem uma atendo. parte forense também? Hoje eu sou especializada em psicologia forense, né, que é a parte, entra aí a criminologia, sou estudante de direito, hoje também voltei a estudar de novo, né, e eu faço essa parte da avaliação. Hoje eu trabalho na área da família, trabalho na primeira, na quarta, trabalho com algumas análises de crime, enfim. Então, esse negócio de violência estudantil você pega direto lá nas varas. Ah, muito, muito. É violência de tudo quanto é lado lá, né? Violência doméstica, violência infantil, violência escolar. Delegacia é fogo, né? Tudo quanto é violência que tem, parece lá, né? É o foco. Então, E devido eu a essa tava sua começando agora a nossa atuação, turma.
devido a essa sua atuação, então, você percebeu que realmente o Brasil está um caos, né? Então, você não tem um Não, dia tranquilo, você é chamado até de não. madrugada para atender violência. Eu hoje me limito no consultório, né? Então, assim, eu tenho meus horários para trabalhar, mas assim, tá realmente um caos, assim, o caso, a questão da violência. E é tão engraçado que eu estava pesquisando esse assunto para a gente estar comentando hoje sobre a violência escolar, eu fiquei chocada com os números. E assim, a gente está vivendo um mundo onde geralmente você está trabalhando assim, nossa, violência contra a criança, a violência contra o adolescente, mas quando você vai pesquisar, a gente está vendo que é as crianças que estão com violência contra os professores, entendeu? As crianças, os adolescentes que estão com violência. Então, assim, tá muito invertido e para dizer que nós não somos o número um em nada, né? Que o Brasil não é número um em nada, nós somos o número um no ranking mundial de violência escolar e violência de criança contra adulto. Olha o Nossa, eu absurdo. não O que nós sabia estamos... dessa informação, eu não tinha essa Fiquei informação. Nós somos o chocada. número um em violência. Em violência escolar, somos o número um, top. Em crianças, e o que eu fiquei mais chocada é que não é de adulto contra criança, é de criança contra adultos. Os adolescentes hoje eles estão enfrentando os professores, eles estão enfrentando, eles jogam cadeira, eles jogam carteira. Aí de 100 mil, nessa pesquisa de 100 mil professores que foram... Alô, oi, tá me ouvindo? Tinha sumido aqui. Pode De falar, eu tô 100 te mil ouvindo. de 100 mil professores, eu peguei até o dado aqui, de 100 mil professores que foram investigados, só 98% sofreram ameaça de agressão física, verbal e assédio moral dos pais. A nossa situação está Caramba, crítica. então o que você está falando é o seguinte: que a criança comete algum ato grave na escola, ou não tão grave, não importa, ele comete alguma coisa errada, aí a escola chama os pais para conversar, e quando os pais vão na escola, ao invés deles ajudarem os professores, o diretor, a identificar o problema da criança, ele ajuda a piorar o problema, é isso? Ele fica contra o Os professor? pais, a coisa tá tão absurda, porque assim, o que eu vi mais de queixas assim nessa pesquisa era falando assim, ninguém fala não pro meu filho, ninguém repreende o meu filho. Então, você fala assim, poxa, se você é autoridade, não pode repreender o seu filho que está dentro de uma instituição que não é a casa dele, né? Que não é o espaço onde ele pode dominar, mandar. Ali não é os pais que mandam, né? Ali tem uma ordem, ali tem professores, ali tem, né? Vamos supor, uma escola pública, ela é governamental, então existe uma hierarquia para ser respeitada. E assim, os pais mesmo estão tirando essa autoridade. Os pais não admitem que o professor tem autoridade sobre seu filho. Isso que eu fiquei chocada, assim, tipo, os pais estão, eles estão sendo, assim, também doutrinados, né, a não deixar, não deixe É os outros porque, criar seu filho. Rose, não querendo te cortar, mas não é porque essa geração de pais eles já estão doutrinados, porque assim, a gente vem num processo de doutrinação marxista já há 30 anos. Então, será que esse problema já não é consequência das gerações anteriores que foram doutrinadas na autonomia, na abordagem socioconstrutivista de Paulo Freire e de Piaget? Não é isso? Sim, exatamente isso, porque assim, o que a gente vem dos anos 80 para cá, nós vamos tendo uma degradação, assim, uma banalização da educação, né? Tanto é que a gente, minha mãe, oi mãe, Tudo minha bem? mãe Tem tá aqui, saudade da sua mãe. ah lá, ela tá ali, ó. Qual é o nome dela Então, mesmo, Rose? Raquel, a Raquel Sena aí, Oi, ó. irmã Raquel, coisa linda, saudades. Não sei se ela lembra, né, de mim, né? Oh, se lembra, lembra, lógico. Então, o que a gente estava falando, assim, tá tendo uma banalização, assim, primeiro a desconfiguração da família agora, mas, assim, a desconfiguração do ambiente escolar, né? Dizendo que é onde as crianças, eles podem tudo. Eu acho assim, não, a criança, ela tem um tempo dela aprender, ela tem um tempo... Então, para que você coloca, para que nós temos, então, você tem que terminar o ensino médio, deixa ela terminar a hora que ela quiser, deixa ela fazer a faculdade a hora que ela com 50 anos, né? Que agora a adolescência já era há algum tempo, né? Mas assim, agora está fixando-se aos 24 anos. Imagina aguentar, meu filho tá 24 anos na adolescência. Mas assim,
Tá Nossa, se isso é uma fixando aos outra 24 anos. coisa, é outro tema de live, né? Adolescência até os 24 anos, misericórdia. Então, é o estudo que foi feito até saiu agora, mas assim, esse estudo já É vem há ideológico bastante. também, não é? Então, porque assim, o desenvolvimento psíquico, o que que acontece? O desenvolvimento psíquico, ele passa pela sociedade. Então, nós somos divididos em 4 partes: biopsíquico, sociocultural. Então, assim, para você ter esse desenvolvimento psíquico, você tem que ter uma biologia que ajuda, você tem que ter um ambiente, né? Como o Vygotsky fala muito, né? Que é um teórico psicólogo, ele fala muito sobre o ambiente, que o ambiente faz a criança. Por exemplo, a criança hoje não tem muita necessidade, que nem antigamente, nós tínhamos mais necessidade de muito mais coisas. Então, você ganhava um brinquedo, você ficava o ano inteiro esperando para ganhar aquele brinquedo no final do ano. E hoje não, hoje a criança vai no shopping almoçar de domingo e volta com o brinquedo, porque o pai acha legal, vamos dar, a criança quer, né? Então, a Então, criança o ela não perdeu sumiu, aquela né? perspectiva. O não sumiu da vida da criança, né? Exatamente. E uma coisa, são 3 coisas que precisa voltar urgentemente. O não, mas não aquele não impositivo, aquele não, né, que O não com uma negativo. lógica por trás, né? Tem que Exatamente, que a explicar o gente porquê, né? tinha muito aquele não assim, tipo impositivo. Por que não? Por que não? As crianças não tinham também assim depressão infantil, não existia, né? Embora déficit de atenção é agora, é recente. Mas assim, Sobre sempre teve déficit de isso, atenção. eu queria pegar um gancho sobre isso, no sentido que você está falando assim, era não, não, pronto, acabou. Eu ainda sou da velha guarda, eu sei que tem a questão toda da psicologia, mas eu acho assim, se um pai falar não, é não e acabou. Eu acho que a criança ela tem que obedecer o não, independente de ter explicação. Porém, hoje os pais eles são mais bem informados, né? Eles sabem, eles têm mais, como vamos dizer assim, por ser uma geração que já está na era da tecnologia, o pessoal é mais escolado, os pais. Hoje é possível o pai sentar e conversar com o filho e falar o motivo do não. Eu acho que o pai até não explicava antigamente. Meu pai está com 82 anos, porque meu pai sempre trabalhou em trabalho braçal, então ele não tinha tempo, ou ele sustentava uma família de 10 filhos, ou ele parava para sentar com a gente para falar o porquê do não, né? A minha mãe é a mesma coisa. Você criar 10 filhos não é fácil, né? Trabalhar fora, criar filho, fazer comida, lavar roupa. Então, assim, eu acho que é por isso que eles não explicavam o motivo do não. Não era por maldade, mas eles falavam o não e nós, como filhos, nós entendíamos que era para o nosso bem. E hoje os pais já têm mais essa afinidade com os filhos, podem explicar o motivo do não, né? Porém, o que a gente vê é nenhum tipo de não, é isso que você está falando, né? Hoje em dia, assim, nós estamos criando crianças cristais, né? A criança cristal, se qualquer coisinha quebra. A criança ela não pode ter nenhuma frustração, né? Não pode ter, que nem, às vezes a criança tem uma frustração na escola, o pai, em vez de ir lá falar, não, filha, é assim, não, aí o que que eles fazem? Eles vão lá e incentivam o aluno a ter raiva do professor, porque o professor falou não para ele, né? Ou então o professor pôs para fora. Uma coisa que eu acho muito chato assim hoje nas criações é que assim os casais estão muito divididos no conceito de educação, né? Também não adianta um falar sim, outro fala não. Ou então assim, não tem aliança, né? Não tem tem que ter aliança. não tem aliança. Se não tem a mesma comunicação, vai ser difícil mesmo. E criança, ele se adapta a quem fica mais legal, né? O legalzão é que leva a vantagem. Por outro lado, a questão do limite. Hoje as crianças não têm um padrão limite. Qual é o limite da criança? Né? Entre o permitido e proibido. Qual é o meio que essa criança pode permear, né? Pode passar, pode permear. Até quando ela pode parar? E hoje eles não têm isso. Que nem a criança hoje... Outro dia eu peguei um aluno, né? E o menininho causando. Aí eu falei pro menininho, olha, não pode rabiscar aí. Aí a mãe do lado, né? Falei, a mãe vai chamar a atenção. A mãe, ai, filho, não pode, a gente vai conversar em casa. Não, não é conversar em casa. Com Não aquele tom pode, é na hora. infantilizado, né? Com aquele tom Isso, e infantilizado, as mães como ficam se muito ela mesma melindrosas. fosse criança.
E as mães estão muito melindrosas, assim, sabe? É tudo muito no milindro, tudo é processo, tudo. Mas assim, eu acho assim que você tem que ter um padrão limite. A educação, na verdade, vem de casa, né? Porque assim, você que educa o seu filho, você que permite e que proíbe as coisas primeiro em casa. A sociabilização que é na escola. Só que assim, eu vejo as pessoas, os estudantes aí, principalmente os pedagogos, né? Os novos, atuais vem falando, mas a criança, ela sofre agressão em casa, ela tem necessidade, a criança, ela vem de família destruída. Não importa se vem de família destruída, entendeu? Ela tem que internalizar a ordem, porque pela psicologia, quando você internaliza a regra, internaliza a ordem, você aumenta o seu QI. E a questão de internalização de ordem, quando você põe uma disciplina, ela desenvolve muito mais o QI dela do que uma criança que não desenvolve essa disciplina. Então, o que falta nesse sentido, eu quero entrar aí na questão da abordagem pedagógica, né, que faz parte do nosso projeto. Eu nem falei no começo, mas assim, agora que já tem um pessoal aí na live, nós temos um projeto que se chama Educando para a Cultura da Integridade. E o nosso projeto tem uma finalidade de reorganizar a escola, de levar disciplina novamente para a escola, regimento escolar. E a gente coloca o professor como um ser de autoridade, uma pessoa que precisa ser respeitada, precisa ser honrada pela criança. E no nosso projeto, como a gente trabalha com integridade, a gente entende também que a educação ela começa 100% em casa, né? Então a criança já tem que ser ensinada. Porém, a gente vem dessa cultura, conforme eu te falei, de 30 anos de doutrinação marxista. Então, a gente tem lares destruídos, a gente tem famílias muito desequilibradas. Quando a criança chega na escola, a escola também perdeu alguma coisa alta aí do lado? Não, você conseguiu abaixar o volume? Não, tá só o nosso som aqui. Você viu que tá dando um eco? Será tem que alguém ouvindo a sua live? Não, precisa ver se tem alguém ouvindo, porque tá dando eco. Não, pra baixar o volume. Peraí. Então tá bom. Então o que acontece? Aí quando a criança chega em casa, ela já vem de lares desestruturados. Aí quando ela chega na escola, a abordagem é a sócio-construtivista, é a sócio-cultural, onde a escola ela perdeu a finalidade, ela perdeu o objetivo científico, que é do ensino, que é de se aprofundar no conhecimento das disciplinas, da leitura e da escrita, das ciências, né? A biologia, a história, a matemática, que é isso que vai fazer com que essa criança, só a educação, o ensino científico, vai dar uma oportunidade para essa criança que já sofre uma opressão no lar, aí sim isso é uma opressão, né? Que se ela é maltratada no lar, a família desestruturada, etc. E aí, quando ela vai para a escola e ela tem a possibilidade de ter um ensino verdadeiro, uma escola com disciplina comportamental e uma escola com disciplina mesmo, conteúdo científico, é isso que vai dar a chance dela se libertar e ser alguém na vida e formar a família dela no futuro estruturada. É isso que vai dar a condição para ela ter uma profissão, para ela se libertar desse pai que maltrata ela, que espanca ela, ou de uma mãe que não dá valor para ela, entendeu? E essa criança, uma escola bem estruturada, ela também vai conseguir resgatar a própria família dela. Você entende isso? Que uma escola tem ordem e tem disciplina, a criança leva... Porque a gente está vivendo uma época, infelizmente, que a gente está tendo que fazer o caminho contrário. Porque a gente está com uma geração de pais que não são a favor da disciplina. A gente tem uma geração de pais que não educam de fato os filhos. A gente tem uma geração de pais que não aceitam a frustração nem de si mesmo, nem com o filho. E aí a escola deveria fazer um papel de ensinar as disciplinas para que essa criança tenha uma chance de ter alguém na vida. E a escola deveria atuar de forma a restabelecer esse vínculo entre a família e a escola, trazer a família para a escola, para que a família participe da educação. E a escola ajudar os pais a trabalhar essa educação. Não é isso? Porque... não. Alguma coisa precisa ser feita, né?
O projeto que a gente está trabalhando é justamente isso, é resgatar essa questão dos pais na escola, de participar, mas não assim os pais ir para, que nem o que eu vejo assim, as escolas hoje, quando elas pensam nos pais, é só na questão de, o pai vai fazer matéria, tem que fazer, toda vez eu escuto isso, o pai vai fazer lição com o filho. Não, a obrigação do pai é fazer, não é só fazer lição, é interagir Ensinar a com ler os e escrever, né? professores. Interagir com os professores, interagir na escola, tipo, vai ter um evento, participar, não só ir lá e fazer lição de casa, porque quando você fala em participação dos pais, as escolas hoje em dia, e a gente sabe que tem toda uma politicagem, uma ideologia atrás do enfraquecimento, do emburrecimento social, né? Tem É o todo emburrecimento, e o marxismo cultural, ele quebrou mesmo o vínculo entre família e escola. Então, o nosso projeto, o que ele quer fazer? O que ele tem lá no nosso projeto a respeito disso? Ele quer reatar esse vínculo. Então, ele cria, né, mecanismos pela lei. Então, a gente quer aprovar esse projeto de lei, começando por Santo André e depois em outras cidades, onde cria um mecanismo para que as escolas públicas tenham um conselho de pais dentro da escola, um conselho de pais permanente. Ou seja, pais acompanhando de fato o que está acontecendo dentro da escola, a dificuldade dos professores, e identificando os problemas reais da escola em parceria com os professores e coordenadores. Porque a gente tem que acabar com essa história de que coordenador pedagógico é pai e mãe de criança, de que professor é pai e mãe de criança. Eles não são pais dos seus filhos. Eles são os professores, deixem eles ser professores, deixem eles fazerem o trabalho deles. Quem tem que passar a mão na cabeça, aconselhar e educar moralmente com princípios é a família. E a escola, o professor já tendo a possibilidade de ter essa criança muito bem educada pelos pais, ele consegue fazer o trabalho dele melhor. Aí alguém vai falar assim, mas sempre vai ter uma criança com um lar desestruturado. Ué, mas você vai medir a escola pela minoria ou pela maioria? E aí você vai prejudicar toda a maioria por causa de uma ou duas crianças que têm um lar desestruturado? Não, você tem que ir pelas que têm um lar estruturado e incluir essa criança e ajudar essa família que está desestruturada, ajudar essa criança. Porque se a criança vê que as demais estão indo por um caminho bom de princípios e de valores, a tendência é ela copiar os demais. Agora, se, como manda a doutrina sociocultural, a maioria, 2 ou 3 crianças têm problema social, tem problema de educação em casa. Aí, por causa dessas crianças, você vai deixar virar uma zona? Não pode. Então, o nosso projeto ele tem essa proposta de criar mecanismos para que a família esteja dentro da escola permanentemente, através de um conselho diretivo. Desculpa, amor, me empolguei. Não, é justamente isso, que nem a questão de ideologia. Ideologia não é ciência. Nas escolas se ensinam ciência, que a ciência comprovada cientificamente tem que estar na escola. Ideologia, que nem eu já falei, né? Tudo que tem ismo, budismo, cristianismo, espiritismo, tudo que tem ismo é ideologia, é pautado numa ideologia. Então não é ciência, porque a ideologia ela não é ciência, ela não é comprovada cientificamente. Ela é um conceito filosófico do pensar, mas assim, é tudo muito epistemológico, não é uma coisa científica que vira regra. O que vira regra é a ciência. Então, assim, hoje as pessoas, elas acham que dentro da escola você tem que aprender tudo menos o didático, né? Que nem eu estava com você e a gente ouviu o pai falar, não corrigem a prova do meu filho português, meu filho vai ser um publicitário como? Né? Não corrigindo. Exatamente, vamos contar esse caso. Eu vou contar esse caso, depois você comenta. A gente estava em reunião com um assessor de uma prefeitura e ele disse que foi até a escola do filho dele porque ele chegou em casa do trabalho, foi ver a lição de casa do filho, o filho tinha feito um texto até bem bacana, merecia, né, uma nota boa, né, a redação, porém estava cheio de erro de português, né, de gramática, e ele tirou parabéns, né? E aí ele tirou parabéns. Aí o pai perguntou, mas ué, a professora não corrigiu isso por quê? Ele falou, não, porque a professora disse que não pode corrigir. E aí ele foi na escola e teve lá uma discussão com a diretora da escola e com a professora. O que eu preciso explicar em cima disso é que não é que a professora não pode corrigir.
Os pedagogos, os professores, eles são formados na pedagogia socioconstrutivista. Então, nessa metodologia de ensino, eles já são orientados a não corrigir para não oprimir a criança, entendeu? Então, assim, o grande problema hoje do Brasil, a raiz do problema no Brasil está nessa pedagogia. Então, a gente tem que fazer urgentemente um trabalho e tirar essa pedagogia de ensino. Só que a diferença é que antes a gente não tinha nada para pôr no lugar. E hoje a gente tem, que é a educação com integridade, e foi essa metodologia de ensino baseada em pesquisa científica, de mais de 25 anos de pesquisa da doutora Inês Borges, onde a criança aprende a ler e escrever de fato, ela aprende pelo método do trivial e do quadrivial, e aí a criança se torna uma criança capaz de aprender através da lógica, da retórica, da escrita, ela tem domínio daquilo que ela fala, ela entende aquilo que ela fala, ela entende aquilo que ela escreve, ela entende que se ela escrever errado, não é um bom trabalho. Então, assim, então antes a gente não tinha uma metodologia para substituir isso, e hoje nós temos, e é isso que a gente quer que as pessoas conheçam, né, Rose? Essa proposta, porque a gente precisa ter uma escola mais científica. Sim, sim. E assim, até o Rodrigo Edson Caetano colocou aí, escreveu aí, pais imaturos, né? É que nós estamos também tendo uma imaturidade dos pais. Freud fala que tudo que você não. Toda vez que você pula uma etapa, uma hora ela vai voltar na sua vida. Por exemplo, vou só fazer uma aspa aqui, gravidez precoce, né? Então, se você tem uma gravidez na adolescência, aquela adolescência, qual é? A adolescência é o momento de você estar criando, estar fazendo amizade, de você estar o cabelo esvoaçando, você tá, né, naquela coisa de conquista, de achando que vai salvar o mundo. Aí, de repente, você engravida, a criança, você vai, aí pula essa fase, né, porque você já vai ser mãe, né, ou vai ser pai, mas o pai, geralmente, a mulher que pesa mais, que vai ser mãe, vai amamentar, o corpo vai ter as diferenças, os hormônios para o crescimento, né, biologicamente. E aí, o que acontece? Quando passa essa fase, em algum momento na vida dela, essa fase vai voltar, essa fase da adolescência. E é isso que está acontecendo. As pessoas hoje, uma coisa assim, as pessoas hoje, elas sufocam os filhos, que o filho tem que, com 6 anos, falar inglês fluentemente, que meu filho, quando vem essas mães, meu filho tem 6 anos, fala inglês fluentemente, então assim, você está picando, cortando fases psíquicas da sua criança, e um momento isso vai voltar. Então assim, aí chega naquela época da adolescência, ou na fase adulta, que a criança já é completamente autônoma, psiquicamente falando, aí ela sente aquela necessidade de estar praticando ou fazendo alguma coisa que ela não conseguiu fazer naquela época, ou que foi psiquicamente, que a gente fala castrado. Então volta aquela fase, e é onde cria esses pais imaturos, né? Porque os pais, eles querem viver a adolescência ou a juventude dele que ele pulou naquela época. Então, assim... Exatamente. E como que é a escola hoje? A escola... Hoje a criança ela tem 100% de autonomia, porque isso é a abordagem socioconstrutivista. Então a criança ela tem 100% de autonomia. Então hoje a criança ela decide o trabalhinho que ela vai fazer, o tema que ela vai fazer, e aí é quando acontece aquelas coisas lá, igual aconteceu no Rio de Janeiro, naquela escola pública, onde as crianças escolheram fazer uma feira cultural sobre tráfico de drogas. As meninas todas vestidas de prostituta, os meninos fizeram arma imitando fuzil, fizeram os pacotinhos de droga, de cocaína, de crack, sendo que isso é apologia ao crime, né? E o que os professores fizeram? Não fizeram nada. Porque para não pode. Professores, os alunos estavam sendo criativos, os alunos estavam sendo trazendo o que acontece fora da comunidade para dentro da escola. Ou seja, a escola não tem nenhum critério hoje do que tem qualidade, do que é bonito, do que é bom, estético, para trazer para dentro da escola. Você não é porque você tem uma cultura sociocultural, vamos trazer as coisas da atualidade, que você não vai ter critério para trazer o que é bom ou o que é ruim. Você tem que separar isso. Você tem que chegar para os alunos e falar, olha, vocês escolheram esse tema sobre tráfico de drogas. Se a criança escolheu, você já tem que trazer uma palestra para a escola. Falar, gente, isso é um assunto muito sério, isso não é brincadeira, isso não é teminha de trabalho de escola. Porque na verdade... sério,
Isso é um problema sério que o nosso país está passando, tem criança morrendo de bala perdida. Chamar essa galerinha, porque nesse caso já eram crianças adolescentes, já tem uma compreensão, não são bebês, e falar, não, a gente não vai trabalhar esse tema de forma lúdica, porque você não vai trabalhar tráfico de drogas de forma lúdica, porque você está fazendo apologia. Então, assim, o que falta na escola, além dessa questão do aprofundamento científico, como você falou no começo, que agora tudo é ideologia, falta também a questão do discernimento de quais temas você vai escolher para trazer para dentro da escola, que são os benditos temas transversais, né, que são propostos pela Unesco, sexualidade, criminalidade, tudo você tem que pôr dentro da escola. Entendeu? E não é assim. A criança ela precisa ter tempo para absorver a disciplina. A primeira coisa, ela está aprendendo matemática. Primeiro, para ela aprender bem a matemática, desenvolver a lógica, ela tem que aprender bem a ler e escrever. Aí ela vai conseguir desenvolver os probleminhas de matemática, porque ela sabe ler e escrever bem, certo? A partir disso, você começa a problematizar outras coisas, porém dentro das disciplinas também. Então, a criança, ela precisa ter, como você falou, as fases, ela precisa ter tempo para absorver todo esse conhecimento, para ter um aprendizado rico, verdadeiro, e não usar a escola como um meio para trazer assuntos que não vai trazer nenhum crescimento para ela científico. É o que que a minha irmã acabou de postar aí, que a escola hoje é uma extensão da casa, e não deveria, a casa deveria ser a extensão da escola, né? Por exemplo, os pais têm que incentivar, por exemplo, a questão da agressividade, né? Que a gente fala nas escolas, que hoje os pais, eles estão incentivando os filhos a serem tiranos. Por exemplo, se o meu filho chega em casa, o meu filho, né? Chega em casa e fala que levou uma bronca da professora, ele leva outra em casa. Porque não era para levar a bronca da professora. Agora eu chego lá e falo, não, por que a professora deu bronca? Mesmo que ela esteja errada, eu falo, filha, ela é a professora, ela é a autoridade. Agora, mesmo que ela esteja errada. E o pior também é quando, por exemplo, o seu filho, que é uma criança pacífica, é agredida por outra criança também. E chega em casa falando que sofreu uma agressão e a escola não tem nenhum regimento para resolver isso, né? Falta isso nas escolas. As escolas precisam ter regimento. As escolas precisam sair desse negócio de autonomia. A autonomia não existe num país livre. Vamos falar a primeira coisa. Autonomia, o que é liberdade? Liberdade você só conquista quando você é maior de idade. Começando por aí, né? Que você não depende mais do sustento do seu pai e da sua mãe. Aí você pode falar que você é uma pessoa completamente livre e alcançou a liberdade. Porém, mesmo dentro da liberdade, você vai continuar tendo que seguir normas, seguir regras, seguir leis. Valores cívicos, né? Seja do seu condomínio, seja as leis locais da sua cidade, sejam as leis estaduais, as federais. Então, assim, a gente não é a gente é livre, mas a gente não é autônomo. A gente não é solto no mundo. A gente segue as soberanias das esferas. Então, assim, quem são as soberanias das esferas? A igreja, o legislativo, o judiciário, o executivo, a escola. Então, para tudo isso, a gente tem que respeitar todas essas hierarquias, todas essas esferas e aprender a respeitar uns aos outros. Então, esse negócio de autonomia, lá do que vem do marxismo cultural, que está na abordagem sociocultural de Paulo Freire, isso é uma coisa que, infelizmente, os professores se afundaram nessa metodologia. Hoje, na pós-graduação, eu estou sendo doutrinada, eu estou aprendendo a ser autônoma e se um dia eu for dar aula, eu vou ter que ensinar meu aluno a ser autônomo. Isso é ridículo, não tem autonomia. O pai tem a mãe a mãe e o pai em casa para respeitar. Não tem essa de autonomia, não é? Não tem. E assim, eles não querem reduzir a menoridade, mas quer dar autonomia para a criança. Não tem lógica, né? E outra coisa, Paulo Freire. Se a gente for falar de Paulo Freire, toda a teoria de Paulo Freire, ele fez lá para os camponeses, para os sertanejos. Ele não fez para uma sociedade e muito menos para criança. A questão não, mas depois ele treinou os professores e pôs, né? Depois ele acabou indo, mas a princípio, o início da teoria dele, porque depois ele viu que ele teve que mudar, mas assim, o início da teoria dele é assim, é uma teoria
para essa questão da dificuldade, essa questão Era para o adulto se libertar. do adulto, É que que tinha que ser alfabetizado, que antigamente tinha um índice de alfabetização, né, adulta muito grande, hoje não mais, mas tinha esse índice de alfabetização. Então, Então, só assim, que, Rose, por hoje ele nem ser tanto, mas assim, o marxista, que acontece? e aí tinha guerra de classes, ele era marxista. Então, Ele usou isso para fazer guerra. Sabe esse MST que tem aí hoje? Exatamente, eles pegaram a ideologia, o conceito. Eles pegaram o conceito ideológico de Paulo Freire, que não é uma coisa ruim se você for aplicar no sentido certo. Aí eles pegaram essa questão, aplicaram com o socioconstrutivismo, que para mim não funciona nada, que nem a gente estava comentando, tá há 30 anos aí, 30 anos nós somos o 69º, gente, nós estamos abaixo da África, a educação, abaixo da África, um país que tem eu vou te dar um dado aqui. Mundo. Eu queria te passar um negócio aqui, é que não está abrindo aqui, não sei porquê, mas assim, a abordagem socioconstrutivista, ela é uma mistura de sociocultural, né, de cultural de Paulo Freire, sociocultural, que você traz o que está acontecendo na comunidade para dentro da escola, como se os pais quisessem, porque o pai também perdeu a autonomia do que ele quer que a criança aprenda. O pai não quer que traga tudo para dentro da escola. O pai quer que a criança aprenda português, matemática, geografia, etc. Ele não quer que traga as coisas da comunidade. E se trouxer, ele precisaria saber o que estão trazendo, né? Enfim. E aí é uma mistura de humanismo com construtivismo, né? O humanismo, agora eu não estou achando aqui o nome, e o construtivismo de Piaget. No humanismo, para você ter uma ideia, é muito interessante, porque é declarado o negócio. Eu estou te falando, esse material é da minha pós-graduação. Tá. No humanismo, tá falando assim, bem declarado, não tem disciplina. Não tem disciplina, o aluno é 100% autônomo. Então, assim, quando você vai pesquisar, e eu entrei nessa pós-graduação na área da educação para entender por que a escola estava uma porcaria, e aí você vai estudar a raiz do problema, por que a escola está desse jeito, essa violência toda, aí você entende formados. Então, os professores estão sendo formados desde 1900 desde os final dos anos 80 para 90, para formar uma criança autônoma. A escola, que antes não tinha o coordenador pedagógico, eu não tenho nada contra o coordenador pedagógico, tá, gente? Pelo amor de Deus. Antes era o diretor e os professores, né? E o inspetor de aluno. Então, assim, hoje, o que acontece? A criança, ela é criada num sistema sem hierarquia dentro da escola. E aqui eu não estou falando de regime militar dentro da escola. A hierarquia, ela é necessária. A criança, ela precisa ter um entendimento de quem é a autoridade dentro da escola, de quem está lá para ensinar ela a matéria de português e matemática. Ela tem que saber qual é a função do diretor da escola. Então, assim, o que acontece hoje é que a abordagem está errada. Então, precisa mudar a abordagem científica hoje, a abordagem de ensino-aprendizagem. Tá cortando a live agora, Selma. Não sei se o pessoal pode falar, tá vendo direitinho. Não, estão vendo sim, pode falar. A gente está falando da abordagem dentro da escola que está causando toda essa violência. Que estava cortando aqui, estava ocupado. Pode falar. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Pode falar. Pode falar. Então, eu acho assim que nem... Eu sou suspeita a falar, porque eu acho que a gente tava falando sobre os militares, né? Tava vendo o negócio do Rio de Janeiro, que deu uma boa melhorada lá. Mas, assim, eu acho que se perdeu muito, que nem a Adriana falou, hoje nós estamos muito sem valores, sem referência de valores. E estamos mesmo sem referência de valores, porque, assim, quando você vê uma mídia falando que Anitta... a melhor mulher de 2017. Você vê a Pablo Vittar, que nem agora no Dia das Mulheres, né? Você não sabia se dava parabéns ou se comemorava outra data, né? Porque, assim, se perdeu muitos valores. E aquilo que a gente fala. O que é valor? Perdeu. Qual o valor, né? Se você for definir...
Se você for definir o que é valor, como diz o Pequeno Príncipe, valor é tudo aquilo que não é visível aos olhos. Então, assim, isso seriam os valores. Mas a gente tem que também ver que foram 30 anos de estrago na nossa educação, né? Foram 30 anos de degradação. E a gente tem aí esse projeto, né? Eu achei aqui, Rose. Eu achei as definições aqui. Eu posso ler para o pessoal entender o que está acontecendo nas escolas? Pode. Eu vou ler aqui. Claro. Bom, primeiro, deixar claro, construtivismo na escola deveria ser proibido, porque isso é matéria de psicologia. Para ter construtivismo na escola, a escola deveria ter psicólogos, especialistas acompanhando o desenvolvimento da criança. E hoje, uma sala com 40 alunos, tentar trabalhar o construtivismo já é uma loucura, uma insanidade total. Mas está aqui, ó. O que a escola é a abordagem humanista? Escola proclamada para todos, democrática, afrouxamento das normas e disciplinas, deve oferecer condições ao desenvolvimento e autonomia do aluno. Sentiu alguma ideologia aí? Escola democrática, autonomia, sem disciplina. Então é isso. A abordagem cognitivista, que é o que está dentro do construtivismo, né, dá condições para que o aluno possa aprender por si próprio, oferecer liberdade de ação real e material. Reconhece a prioridade psicológica da inteligência sobre a aprendizagem, promove um ambiente desafiador, favorável à motivação intrínseca do aluno. Ou seja, como que um aluno desenvolveu a sua cognição sem ter um aprofundamento teórico do que ele está aprendendo? Não tem como. Então, assim, você lendo as bases, os fundamentos dessa metodologia que é hoje na escola, você começa a entender toda essa violência, toda essa agressividade em sala de aula, no espaço da escola. Um amigo meu no mestrado, e ele estava me contando que ele esteve numa escola pública essa semana para trabalhar os temas que ele está desenvolvendo no mestrado. E ele falou que as crianças pareciam um monte de animal correndo para cima e para baixo. Ele falou que, inclusive, tinha umas gradinhas lá. E ele falou, Selma, é uma loucura, as crianças se batendo, xingando, correndo, e os professores não sabiam o que fazer. Então, é tudo resultado disso, dessa abordagem atual. Ô, Rose, será que você não consegue ir para onde você estava no começo, esse ano? Acho que lá estava melhor. Espera aí, que eu vou para outra sala, que tá com eco, tá ruim, tá cortando, né? Essa sala aí, o primeiro lugar que você estava bom. Aqui tem peraí, deixa eu fechar aqui o vidro, para não pegar o barulho. Agora acho que melhorou. Sim, essa sala tá melhor. Melhorou? Melhorou. Muito. Pronto. Melhorou. É que se ficar mexendo no celular, a conexão, ela fica... Internet no Brasil tá oscilando, né? Fica oscilando o sinal. Então é isso. Então, assim, se você vai ver o aprofundamento da própria abordagem que é utilizada hoje na escola, como que vai dar certo uma abordagem que é pautada... Valeu, Débora. Melhorou. Né? Como que você vai trabalhar uma abordagem educacional sem disciplina? Não tem como. Numa escola, por exemplo, a escola que a gente foi fazer o projeto do Thanksgiving, né? Porque nós também fazemos projetos nas escolas, 400 crianças numa escola de ensino fundamental. Como que você vai lidar com uma escola dessa? E as escolas que têm 1.000, 2.000, 3.000 alunos? Então, assim... o governo, ele é incoerente no sentido de que ele deseja a ordem, ele deseja melhorar o caos que está acontecendo na sociedade, mas, ao mesmo tempo, ele oferece uma escola que não tem disciplina. E a gente está vendo que o pessoal, com os pais que a gente tem abordado,
A gente tá vendo, tanto é que nesses lugares que a gente vai fazer as palestras, ou mesmo explanar o nosso projeto, a gente vê que o pessoal tá com necessidade de mudar a educação, ou então desesperado, né? E eles falam, mas como que a gente vai mudar? Como que tem que mudar? Então, assim, eu acho que esse projeto até é legal a gente frisar o nosso curso, que vai ser dia 14, e a gente tem que frisar, assim, para o pessoal participar. E uma coisa que eu queria falar, Selma, aproveitar, assim, que tem bastante pais aqui que eu conheço que tá online com a gente, não tenham medo. Compartilhar depois. Não tem, eu peguei um caso essa semana de uma escola aqui em Santo André, eu até passei para o doutor Adriano, né, um dos casos, um menininho de 6 anos foi no banheiro, e não pode, né? A gente sabe que ainda não pode, mas ele tinha 6 anos, ele foi no banheiro, aí ele falou, chegou lá fora e falou, mãe, essa menina tava no banheiro comigo. Aí a mãe olhou e falou assim, essa menina tem 14 anos, não é? É do ensino fundamental. Então, mas ela tava no banheiro. Ele falou, mas que banheiro? Aí ele falou, você foi no banheiro das meninas? Ele, não, mãe, no banheiro dos meninos, mas ela tava. Aí ela chamou a menina e falou assim, ó, meu filho tá falando que ele foi no banheiro e você estava junto. Ah, eu fui no banheiro também. Aí ela falou, não sei se ele estava junto, mas tem um monte de criança, o banheiro é público, aqui na escola. Aí ela falou, mas peraí, não tem... Então, o menino, a mãe achou estranho, assim, um menino ir no banheiro das meninas, achou que ele estava indo no banheiro errado, aí foi ver, realmente, essa escola, o banheiro é unissex, né? Só que assim, para todas as idades. Agora, você imagina eu com uma filha de 4 anos, deixar ele num banheiro, onde o menino de 14 vai estar presente, jamais, né? Jamais. Então, e assim, isso é uma forma de violência também, de desrespeito aos pais, né? Isso também exatamente. Então, eu queria frisar para os pais, não tenham medo de chegar para a escola, porque isso não é lei. Eles falam, eles colocam como sendo ideologia, que agora tem que aceitar, que é assim mesmo, mas não é, não pode, não aceitem, vão na escola, reivindiquem para os seus filhos, ver o material, ver se não está tendo alguma coisa... masculino. Banheiro feminino, banheiro masculino, não permitam ideologia se vocês não gostam, né? Não sei, tem um pai que queira, não sei, né? Mas assim, se você é um pai conservador... Né, Rose? Na questão do banheiro, a idade também tem que ser observada. Se a escola... lógico. Se a escola tem Fundamental 1 e Fundamental 2, principalmente na escola pública, o horário do recreio deles tem que ser diferente. Porque como que você vai colocar no recreio criança de 13 anos com criança de 7 anos? Que menino de 14, 15, 16 anos com menino de 7 anos de idade? Para ir no banheiro. Não tem condições. Não, foi um horror. Aí alguém vai falar foi horrível, assim. Aí a gente teve que pegar aquela carta do Shelma, mandei para os pais, né? Dizendo que não é autorizado. Rose? Rose, deu uma travadinha aí na sua tela, né? Voltou. Travou aqui. Tá travada aqui, só. Peraí. Voltou. Ver se melhora. Tava falando da orientação que você está dando para os pais. Você estava falando da orientação que você está dando para os pais. Dos pais. Aí, então, exatamente. Aí orientem os pais, né? Peguei aquela carta do Shelma, mostrei, falei, olha, eu, pai, fulano de tal, com meu filho, fulano de tal, frequentador dessa escola, não permito que meu filho tenha acesso a ideologia nenhuma, né? E não permito que meu filho tenha esse acesso e gostaria de ter privacidade, banheiro separado, porque a lei é para ter separação, tanto de idade, que nem você falou, se é o ensino fundamental para o jardim 1, eu não posso misturar. Tanto é que até tem escolas que fazem saída em portões diferentes justamente para isso. Recreio, separado. Você vai pôr uma criancinha para correr com uns marmanjos de 14, vão derrubar ele, bater, cair, causar, né? Então, assim, eu acho que eles estão muito positivos. Eles põem... caos, né, Rose? Mas a escola pública tá esse caos, né? Então, a gente precisa de um projeto sério, como o nosso. Assim, a gente está falando no projeto, deixa eu explicar. O nosso projeto, nós escrevemos um projeto de lei para implementar nas prefeituras, tanto na Prefeitura de Santo André como das outras cidades. E nesse projeto tem a reorganização da escola, tanto na parte disciplinar, como na parte do mediante. Por exemplo, a escola ela tem muito violenta. Então, no nosso projeto,
E assim, as escolas que quiserem fazer isso, independente desse projeto de lei ser aprovado ou não, podem nos contatar que nós podemos ajudar vocês a fazer isso. Então, assim, o que, que a gente está trazendo de novo para a escola? É a mediação de conflitos. É como se a gente instalasse um tribunal dentro da escola pública para chamar aquela criança que está tendo problemas ou causando problemas, chamar os pais, chamar os professores para encontrar uma solução para aquele problema. Isso é a mediação de crise, e isso está dentro do nosso projeto. Porque assim, mas deixar do jeito que está a situação não dá. Isso em todas as situações, todas as questões. Essa questão, por exemplo, do banheiro sem gênero, sem sexo definido, se tivesse um conselho de pais dentro da escola, isso jamais iria acontecer. Você concorda? Jamais. Jamais. A internet caiu. Não, você está online, pode falar. Ela só está travando um pouco, mas você está ouvindo. Oi, voltou a internet aí? Voltou. Pode falar. Tá me ouvindo? Não mexe no celular, senão ela sai. É que eu tô tentando achar o sinal, que ele tá caindo toda hora. Evita mexer no celular. É que lá na outra sala fica mais perto do roteador. Entendi. Mas estamos te ouvindo. Deu uma travada agora. Tenta ir para outra sala, então, Rose. Tenta ir para outra sala, porque eu acho que aí melhora. Rose. Vou convidar de novo. Tem que puxar para o lado, tá bom, a carinha? Rose, tá conseguindo? Agora puxa para o lado a tela. Conseguiu voltar? Quem sabe faz ao vivo, né? Tá me vendo agora? Tô vendo. Então você estava lá no raciocínio da ideologia de gênero. Evita mexer o celular, porque dá pau. Evita mexer o celular. Mas evita mexer o celular a hora que você estiver falando. Rose, pode falar. Você estava falando dos banheiros de gênero.
Bom, pessoal, eu acho que a Rose não está conseguindo entrar mais. Eu acho que ela não vai conseguir entrar mais. Ela está com problema lá na internet dela. Mas nós agradecemos todo mundo que participou dessa live. Vamos fazer outras. A Rose continuará fazendo alguns programas aqui com a gente na página, falando sobre essa questão de desenvolvimento infantil, sobre essa questão de ideologia de gênero, sobre essa questão de violência na escola. Então, eu agradeço a todos vocês que participaram. Por favor, compartilhem essa live, compartilhem esse vídeo, curtam a nossa página, acompanhem o nosso projeto. O nosso projeto, nós estamos fazendo alguns trabalhos, alguns projetos nas escolas públicas e também nós temos um projeto de lei que tem como finalidade mudar a situação do que está acontecendo hoje no Brasil, dessa violência nas escolas, da falta de metodologia de ensino, da falta de finalidade da escola para realmente estudar o conteúdo científico, tá bom? Então, eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço aí ao público da Rose que acompanhou e continuem com a gente nas próximas vezes, tá bom? Em breve a gente vai marcar uma nova live e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Obrigada, um beijo, fica com Deus.